Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Opa! Suscita do almoço aí. Bom, pessoal, nessa minha fala aqui, eu vou tratar de um tema que eu já trato há alguns anos, que é sobre o racismo, um tema que, infelizmente, a direita ainda fala pouco e acho que a gente precisa tratar cada vez mais, porque é algo que já há muito tempo é dominado pela esquerda. E falando sobre o racismo, eu quero concluir ao final tratando um pouco, de forma mais ampla, sobre o que o nosso país está passando agora e sobre o que nós podemos fazer para mudar esse estado de coisas. Mas vamos começar pelo racismo. Apesar de algumas pessoas discordarem, como vocês podem perceber, eu sou negro, né? Mas a esquerda diz que a minha alma é tão branca que eu fiquei branco por fora também. Mas o negócio é o seguinte: a esquerda passou a utilizar, já há muito tempo no nosso país, o racismo também como uma forma de tentar fazer crescer o ódio na nossa sociedade e fazer as clássicas divisões que eles estão acostumados, entre brancos e negros, ricos e pobres, héteros e gays, cristãos e ateus, e dessa forma, dividindo a sociedade em classes, estimulando esse ódio, eles vão permanecendo no poder e formando novas lideranças. Mas, afinal de contas, há alguma coisa de errado no diagnóstico que eles nos trazem sobre o racismo e nas soluções que eles nos oferecem para superar esse problema que é real? Então, nós vamos aqui fazer uma retrospectiva breve na história. Quando os portugueses chegam ao Brasil, a gente começa a importar escravos, principalmente no século XVI, intensificando mais nos séculos seguintes. E depois disso, nós temos a abolição em 1888. Quando chega a abolição, por meio da Lei Áurea, não há nenhum tipo de política pública que faça com que aqueles negros tenham condições de, pelas próprias pernas, alcançarem o sucesso. O que eu quero dizer com isso? A maior parte deles eram analfabetos, não tinham qualificação profissional, não sabiam nem o significado de liberdade corretamente, o que significava trabalhar e receber um salário, e a partir disso são excluídos para as periferias. A esquerda vai dizer que essa exclusão que acontece logo após o final da escravidão, ela tem consequências diretas até os dias de hoje. A ponto de que um negro no dia de hoje seria um descendente herdeiro direto daquele escravo do século retrasado. Assim como um branco de hoje seria um descendente herdeiro direto do dono de escravos do século retrasado. Só que isso é uma mentira. Nós estamos no país mais miscigenado do mundo, onde nós temos uma mistura única, onde é praticamente impossível você encontrar uma pessoa negra que não tenha tido em nenhum momento da linhagem da sua família alguém negro. E é praticamente impossível você encontrar alguém branco que em nenhum momento da sua linhagem tenha tido um cruzamento sequer com uma pessoa negra. Porque nós nos misturamos. Nós fomos um povo que desenvolvemos a capacidade de lidar com as diferenças e estimulá-las ao longo do tempo. E isso acaba sendo demonizado pela esquerda, como se fosse uma característica negativa. Como se o fato de nós nos misturarmos e nos tolerarmos fosse um problema. É com isso que eles vão criar, então, no início dos anos 2000, a defesa da política de cotas raciais, que nada mais é do que eu separo uma quantidade de vagas nas universidades para aquelas pessoas que são negras, ou nos concursos públicos, como uma forma de recompensar o que elas sofreram na escravidão. Mas há um problema. Primeiro, quando eles incluem as cotas raciais, eles dizem o seguinte: será pela autodeclaração. Se o sujeito diz que é negro, então ele tem direito àquela vaga. Só que
pessoas brancas, né, também queriam a vaga. Aí o cara vai lá na praia, toma um bronzeado e no outro dia chega para se inscrever para a universidade. Óbvio que isso começou a acontecer várias vezes. Aí disseram, não, as universidades vão dizer quem é negro e quem não é. E aí surge um outro problema. Uma capa famosa da Veja de 2002, quando 2 irmãos gêmeos se inscrevem no sistema de cotas da UNB, os 2 negros, um é aceito no sistema de cotas e é dito que ele é negro. O outro, da mesma cor e mesma aparência, é dito que é branco. Isso vai para o STF, e a discussão no STF se arrasta até que em 2012 eles dizem: a universidade tem autonomia para dizer quem é negro e quem não é. A ponto de que hoje, dentro das nossas universidades públicas e nos concursos públicos, quando você se inscreve na cota racial, você é obrigado a passar por uma avaliação. Essa avaliação vai analisar qual é a sua religião? Não. Vai analisar qual é o seu currículo? Não. Vai analisar a sua capacidade? Não. Vai analisar a sua história? Não. Vai analisar a sua realidade social? De forma alguma. Ela vai analisar única e exclusivamente a sua aparência. Para vocês terem ideia da gravidade, o Instituto Federal do Pará, em 2016, lança um edital. Características para determinar quem são pessoas negras ou não. Tamanho do crânio. Eles queriam passar uma fita métrica na cabeça. Coitado do Sérgio, sacanagem. Mas eles queriam passar uma fita métrica na cabeça das pessoas e, por meio do tamanho, dizer se eram negras ou não. O tamanho do nariz, a grossura dos lábios, a espessura do cabelo e uma tabela de cores. A partir deste tom é negro ou não. Quem também fez isso? Determinou o caráter das pessoas pela aparência. Nazistas. Adolf Hitler. E isso acontece, pelo menos, uma vez por mês no nosso país. E é considerado absolutamente normal. Pessoas entram ou deixam de entrar nas universidades por conta da aparência. Funcionários públicos se tornam ou deixam de se tornarem funcionários públicos por conta da aparência. É a aparência que determina se um sujeito será o professor ou não do seu filho. A aparência determina se o sujeito será médico ou não num posto de saúde. Só que a aparência é subjetiva. Alguns podem me considerar preto, outros podem me considerar pardo. Se quiserem forçar a barra, falam que eu sou branco. Bronzeado. Não, passou um pouquinho do ponto, está bronzeado. E por que essa subjetividade é importante dizer aqui? Porque quem diz quem é negro e quem não é a militância do movimento negro. E a militância do movimento negro é formada pela esquerda. Então, se alguém mais claro do que eu concorre à mesma vaga que a minha, mas aquele sujeito que é mais claro é filiado no PT, tem uma história no movimento negro, ele consegue a vaga. Agora, eu mesmo sendo mais escuro, pelos mesmos critérios, posso não ter a vaga porque sou conservador, de direita, critico o PT, vou ser processado por um gordola aí, que eu não posso falar o nome. E estas características subjetivas, então, na verdade, servem para que pessoas que não aderem às ideias de esquerda sejam excluídas das universidades e sejam excluídas do serviço público. Há uma solução para isso? Nós já temos um sistema, o sistema de cota social. Se o problema fosse mesmo incluir pessoas que têm dificuldades financeiras, dificuldades sociais, nós usaríamos para todos os critérios a cota social. Que é o seguinte: você é pobre? Me comprova a sua renda. Ah, tá. Se você
vive com 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, você tem direito a esta vaga. Pronto, é o objetivo. Não depende do que eu acho da sua cor, não depende do que eu acho do seu cabelo, não depende do que eu acho da cor dos seus olhos. E é por isso que esta ideologia da esquerda sobre o racismo é tão nefasta. Porque, no fundo, ela cria um sistema, um mecanismo que beneficia somente aqueles que aderiram àquela senzala ideológica. Isso é, aqueles negros que defendem o que eles defendem. E dessa forma, eles vão instrumentalizando essas pessoas. Vão fazendo com que elas tenham medo de ter outras ideias. Se no século XVI, XVII, XVIII, XIX, os negros ficaram em uma senzala física, onde eram presos e torturados e não tinham a oportunidade de sair e de exercer a sua liberdade, hoje, o que tentam fazer é com que nós sejamos presos em uma senzala ideológica. Ai do negro que ousar dizer que é conservador. Ai do negro que ousar apontar o dedo para Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não será digno de respeito. Ele pode sofrer racismo. Ele poderá ser condenado em praça pública e humilhado. É disso que se trata. Aconteceu comigo. Ciro Gomes me chamou de Capitãozinho do Mato, uma vez na Jovem Pan. Não, 2 vezes na Jovem Pan. Processei, ganhei, foi condenado, tal. Óbvio que ele não me pagou até hoje. Mas não houve uma declaração do movimento negro dizendo que o Ciro fez foi racismo, apesar dele ter sido condenado. Por quê? Porque aquele que sofreu a ofensa não era alguém que partilhava das mesmas ideias que eles. Essa construção da senzala ideológica é a mais pura crueldade possível no século XXI para com as pessoas negras. E é por isso que é tão importante a direita começar a debater mais este assunto. Porque a partir do momento que nós não tratamos disso, que nós não demonstramos o mínimo de preocupação, eles acabam avançando cada vez mais nessa agenda e acabam fisgando cada vez mais pessoas, que muitas vezes até nem se aprofundam nas ideias, mas como querem entrar na universidade, como querem uma vaga no serviço público, acabam cedendo à ideologia, acabam enxergando ali um caminho mais justo para aquilo que eles procuram. E onde isso se cruza com a história do nosso país e com o momento que nós estamos vivendo? Quando eu comecei a criticar as cotas raciais, isso não era comum no Brasil. Na verdade, nós tínhamos pouquíssimas pessoas negras que tratavam do sistema de cotas e o criticavam. E aí, quando eu comecei, claro, vieram os ataques, etc. Mas foi a partir dali que eu comecei a perceber que a minha história, assim como a história de milhões de brasileiros que foram às ruas para derrubar o governo Dilma Rousseff, era uma história sobre como dizer não a situações que eram quase que unânimes. Vejam, eu vou começar com a minha história, mas eu termino com a nossa história em conjunto. Eu nasci na periferia de São Paulo. Só fui criado pela minha mãe. Meu pai desapareceu pouco tempo depois de eu ter nascido. E quando meu pai desapareceu, várias pessoas disseram para minha mãe: é impossível a senhora conseguir criar um filho negro na periferia sem um pai e sem que no futuro ele se torne um bandido. Minha mãe disse não a esse diagnóstico, me criou dentro da igreja, todos os finais de semana, absolutamente, e na semana também me levava lá, para garantir que não tinha outro lugar para ir. Era da escola para a igreja, da igreja para casa. E eu estava literalmente cercado pelo crime. Não tinha para onde. Era a venda da droga na porta da escola, era aluno fumando maconha no fundo, era aluno xingando o professor. Teve caso até de aluno apontando arma para professor por conta de nota baixa.
não sucumbir a um crime. Eu e minha mãe dissemos não àquela situação. Passa um tempo, eu começo a estudar para o ensino médio e começo a sonhar. Eu quero entrar para a universidade. Não, impossível. Seu filho na escola pública, naquela escola? Impossível. Não vai conseguir. Melhor desistir. Eu e minha mãe dissemos não. Continue estudando. Continue se dedicando. Aí eu começo a gravar vídeos sobre política. E começo a criar a expectativa de me transformar em um ativista, lutando pelo impeachment de uma presidente da República. Eles achavam que eu não ia nem passar da escola, quem dirá derrubar uma presidente. E aí as pessoas começavam a dizer, não, imagina, é impossível isso. E aí eu me juntei com várias outras pessoas que acreditavam que era possível e diziam não àquele estado de coisas. Eis que, de repente, em 2015, havia milhões de pessoas dizendo não àquele estado de coisas. E mesmo enquanto nós estávamos nas ruas, a imprensa dizia, ei, vocês não vão conseguir. O PT está há 14 anos no poder. Tomaram as empresas públicas, o judiciário e o legislativo. Quem vocês pensam que são? Nós somos o povo de Deus. Passam-se os anos, a gente derruba uma presidente da República e eu me candidato a vereador de São Paulo. E aí aquele foi o último não que eu precisei dar. Porque eu já estava cansado, toda hora desacreditando. Aí finalmente veio o último, né? Não, é impossível. Da periferia, acabou de se tornar figura pública agora, ninguém se elege só com rede social. Eu disse não. Não àquele estado de coisas. Minha mãe que criou o filho sem o pai, que criou o filho no meio do crime, mas dentro da igreja. Minha mãe que era faxineira, vinda do interior da Bahia, no auge dos seus 60 anos, sem qualquer esperança, viveu para ver o seu filho se tornar vereador da maior cidade da América Latina. E por que eu digo isso e por que eu emendei essas duas histórias? Porque aquilo que muitas vezes nós enxergamos ao nosso redor nos faz acreditar que aquele estado de coisas não é possível de ser superado. É claro que nós nunca vivemos um cenário como nós estamos vivendo agora, de ditadura do judiciário, de abusos que levam à morte de pessoas inocentes. Nós nunca vivemos um estado de coisas no século XXI onde somos proibidos de tratar de alguns assuntos, onde somos ameaçados de prisão por defendermos determinadas ideias. Mas nós também somos aqueles que fizemos história quando muitos acreditavam que era impossível. Quando Jair Bolsonaro se candidatou à presidência da República em 2018, foi uma piada. Disseram que era impossível porque não estava num partido grande, não tinha dinheiro. Era um deputado de baixo clero, eles diziam. Hoje, mais de 50 milhões de brasileiros se sentem representados por Jair Bolsonaro. Foi o primeiro governo de direita que nós tivemos verdadeiramente no nosso país em muito tempo. Foi o primeiro governo que nós tivemos que não teve medo de enfrentar o politicamente correto, que não teve medo de enfrentar a ideologia de gênero e que não teve medo de se dizer cristão. Aquilo que era improvável se tornou realidade.
E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos mais uma vez a chance de fazer história. Essa chance começa amanhã. Literalmente amanhã, não é filosofia não. 26 de novembro. Nós vamos ter uma manifestação na Avenida Paulista. Depois de muito tempo sem ir às ruas. Depois de muito tempo sem se manifestar. Depois de muito tempo sem pegar os microfones diante da multidão. E acho que amanhã nós temos a oportunidade de dar mais uma vez um primeiro passo. Um primeiro passo de dizer basta. Um primeiro passo de dizer não a este atual estado de coisas. Mas nós só vamos conseguir dizer este não se nós nos relembrarmos daquilo que fomos capazes de fazer no passado. Porque muitas vezes quando a gente se reúne em momentos como esse aqui, no simpósio, as pessoas ficam tão desanimadas que acabam jogando os outros para baixo. Falam, não, mas isso daí não tem jeito, não tem como, vai ser todo mundo preso. Veja, se nós olharmos para trás, e não há muito tempo atrás, se nós olharmos para aquilo que nos trouxe até aqui, nós vamos conseguir reerguer aquele gigante que estava adormecido e que hoje está ajoelhado. Nós vamos conseguir reerguer porque há algo que nos move e que não move os nossos adversários, que é a real defesa dessa bandeira aqui atrás. É a real paixão pelo nosso hino nacional, é a real paixão pela nossa terra. Nós não podemos deixar que as palavras do nosso hino nacional sejam esvaziadas de significado. É preciso que nós digamos mais uma vez, com esperança, com força e determinação: verás que um filho teu não foge à luta. Obrigado.